44ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GE, sessão ordinária de ano de 2022, de 16 de 11 de 2022. Eu procuro a secretária se temos quórum. Sim. Passemos, então, ao primeiro item da pauta. Item 2. Apresentação e discussão da ata da 43ª reunião da Câmara de Julgamento do dia 10 de 11 de 2022. Como a ata foi previamente distribuída, eu pergunto aos senhores se podemos dispensar a sua leitura. De acordo com a dispensa da leitura da ata. Também de acordo com a dispensa. Em votação. Membro Idalina, aprovado. Em votação. Aprovado. Andréia, aprovado. Aprovado. Para consignar que a ata foi aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvano do Espírito Santo Batista. Processo 2022, final 4754. Processo número 2022. 4754. Autifração 41496. Garganta está ruim. Inciso 3 do artigo 78 da Resolução número 105/2017-CE. Trata o processo do auto-infração número 41496, lavrado em nome da Empresa Mundial Turismo e Transporte, Ireli, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017-CE, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Consta do relatório circunstanciado que a empresa realizava a viagem de fretamento no trajeto Caldas Novas para Goiânia sem a devida licença de viagem, sem a devida licença da chefe. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 835/2022, e AR, cujo comprovante foi devolvido. Apresentou sua defesa que entendo ser tempestiva, pois não é possível identificar nos autos a data em que foi notificado. Neste documento, em resumo, alega: 1. Inicialmente faz um histórico da autuação e junta cópia da licença número 133.698 e comprovante do pagamento do DARI. 2. Afirma que sempre cumpriu com suas obrigações, seja inerente ao pagamento de tributos e taxas, bem como a segurança do veículo e de seus passageiros. 3. Ao final, com base nos argumentos apresentados em sua defesa, requer o cancelamento da auto-infração e o arquivamento dos autos. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifico que a defesa não atende a requisito básico inerente à sua correta representação processual, pois não atendeu ao que dispõe o parágrafo único do artigo 84 da Resolução Normativa número 105/2017, CR, e desta forma não deve ser conhecida, porém, por cautela, passo a analisar a conta ao mérito e entendo-a pertinente. A empresa, ao ser autuada em 30 de setembro de 2022, nos termos do auto-infração número 41496, estava em situação regular, conforme se vê no despacho número 5752/2022, da Coordenação de Cadastro e Licenciamento. Neste documento, anexou cópia da licença de viagem 133.698 e o comprovante de pagamento do DARI. Desta forma, entendo que o auto-infração número 41496 deve ser anulado em decorrência de que carece de embasamento legal. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Que a adoção deste ato, no presente caso, no meu entendimento, se impõe ante o princípio da razoabilidade, abre aspas, que é uma diretriz do senso comum, ou mais exatamente do bom senso, aplicado ao direito, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador,
nos termos que dispõe o parágrafo 8º do artigo 119 da Lei 13.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto número 9.533, de 2015. Voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41496, pois o ser lavado não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe prova o documento para ver se constituído, voto pela sua anulação. O processo está aberto para manifestação dos demais membros. Como ninguém se manifestou, em votação. Membro Idalino, com o relator, pela anulação do auto de infração. Membro Ricardo, pela anulação do auto de infração. Diante da identificação da falha, eu também voto com o relator pela anulação do auto. Secretária, para consignar que o auto foi mantido por unanimidade. Não. O Paulo não falou. Até falta. Desculpa, Paulo. Paulo? Paulo? Você está sem som? Paulo, seu voto. Ele está conectando novamente. Parece que caiu a... Vamos guardar um pouquinho, então. Voltou não, né, Zé? Paulo, seu áudio voltou? Parece que não, Gilvan. Você tem o telefone dele aí? Ele está constando, está na reunião. Paulo. Paulo. Está sem som. Falando agora, tá ouvindo? 0800 602 8022. Ganhe frete grátis para todo o Brasil. E atenção, Paulo. especial para as primeiras 50 pessoas que ligarem. Curcuma mais coragem. Mais uma vez, a Saúde Suplementos inovando. Saúde de dentro para fora. Falou com ele, Terezinha? Falei, disse que tá conectando. Tá conectando, ele tá conectado, tá? Eu tô vendo ele, ué. É o áudio dele. Manda ele votar no chat. Paulo, você quer votar no chat? Não, ainda não. Eu tô vendo ele. Você quer votar no chat? Não, tô ouvindo porque eu só pelo seu celular aí. Pergunta o voto dele. Você quer votar no chat? Qual foi o voto do seu primeiro processo? No chat que é gravado. Terezinha, se ele votar no chat, fica gravado. Eu tô falando com ele aqui, ele tá... Não. Ainda não. Não.
Você quer votar no chat, pelo chat? Então pode votar no primeiro processo. Que aí todo mundo vê e fica gravado. Mas é nós aqui não estamos te ouvindo. A rebelião e a resistência, a época de ouro dos barões do açúcar, na década de 1920, isso era um parente de diversões para a máfia estadunidense. Ele vai votar pelo chat. A Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro, e 60 anos de regime socialista. E mesmo passando por esses desafios, os habaneros, como são chamados os habitantes dessa Babilônia caribenha, mantiveram sua indomável alegria de viver. Ele não escreveu nada. É só ele botar algum nome do processo e dar o voto. É, ele vai colocar lá. Estadunidense e francesa se reuniram em um processo que continuamente produziu novas formas de expressão. O antropólogo cubano Hernando Ortiz chamou este processo de transição. Ele votou, né? Acompanha o voto do relator. Votou. Gilvan, pode dar sequência. A secretária para consignar que o auto foi mantido por unanimidade de votos. Ivan, deixa eu fazer uma Na pergunta. pauta, Anulado, Não foi mantido, Gilvan. não. anulado. O voto foi anulado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Giovana. Vai. Ele não portava licença, né? Não. Ele tinha licença. O fiscal que multou ele, falando que ele não tinha licença. E ele tinha licença. Ele juntou a licença na Ele estava defesa. portando a licença na hora? Ele não tinha que estar portando? Ele foi autuado por não ter Ah, licença. por não ter a licença. Licença. Ah, tá bom. Ele juntou a defesa e a coordenação de cadastro de licenciamento também confirmou que ele tinha licença e tinha pago a dar e estava em situação regular. Beleza, obrigado. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. É o processo 2022, final 5102. Palavra com o relator Idalino. Trata o processo de auto-fração 41536, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 Consta dos autos que a empresa atrasou o horário de partida da linha 02-08400, Goiânia, São Luís dos Montes Belo, em 35 minutos. Consta do relatório circunstanciado, assim descrito pela assistente de fiscalização, abre aspas, a operadora Expresso Maia Limitada atrasou o horário das 11 horas, onde saiu da plataforma número 9, com um atraso de 35 minutos. Após a lavratura do auto, constatamos que a linha correta é Goiânia, São Luís, Montes Belo. Foi tirado foto do bilhete equivocadamente da linha Goiânia e Volândia, cuja partida era para as 13 horas, conforme o controle de entrada e saída do veículo TRP GMA. O percurso de Goiânia, São Luís, SLMB, o carro saiu da plataforma 1135 e do terminal 1149, configurando atrasos, reclamação dos usuários de atraso nessa linha tem sido recorrente. Fecha aspas. A empresa não notificada de forma legal, notificação 924. IAR, recebido em 14/9/2022. Notificado, a empresa apresentou tempo sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega neste documento. 1. Inicialmente faz um relato da autuação e solicita que o auto de fração 41536 seja reconsiderado e cancelado. 2. Alega que a autuação carece de provas, abre aspas, por não existir princípio absoluto, traço de presunção relativa, o qual poderá ser intimada por meios de provas, cujo ônus pertence à administração pública, fecha aspas. Que a empresa não recebeu nenhuma reclamação formal dos passageiros. 4. Ao final, requer o cancelamento do auto de fração. Em síntese, o relatório. Inicialmente, verifica que a defesa atendeu os requisitos básicos inerentes à sua tempestividade, ou seja, foi notificada na forma legal via R. Recebido em 14/9 e protocolou sua defesa na GR em 28/9, respeitando o prazo estabelecido de 10 dias úteis para a sua correta apresentação.
As razões de argumento apresentadas à defesa dão sustentação legal para a infração 41.536, pois a alegação de falta de provas está caracterizada nos autos. A infração não está efetivamente caracterizada como provada nos autos, visto que a fiscalização inicialmente informa que a linha seria Goiânia e Volândia, com a apresentação de um bilhete para essa linha, com utilização do trecho Goiânia-São Luís de Montes Belos, às 13 horas, totalmente de acordo com a autuação. Em despacho 763, a coordenação de transporte procede de saneamento da seguinte forma: onde se lê licença, número da licença em branco, origem Goiânia e destino Volândia. Leia-se, número de licença 028400, origem Goiânia, destino São Luís de Montes Belos. Passada essa fase, percebe que a apresentação da foto do veículo constante dos autos não demonstra sua placa de identificação, nem a numeração do box da plataforma. Assim, o tique de controle de entrada e saída do terminal referente ao veículo da placa PKL 3296 não demonstra nexo com a fotografia apresentada. Nesses termos, podendo visualizar inúmeras falhas na autuação. O auto-infração não atendeu o inciso 4, parágrafo 1º do artigo 51 do decreto, quando a apresentação da placa do veículo como previsto, pois a agente fiscalizador apresenta uma fotografia sem a comprovação da placa do veículo. Quanto à auto-infração, visualizando incoerência e dúvida, pois foi lavrado não conforme os requisitos formais materiais necessários do ato administrativo. Posto isso, considerando que consta dos autos e que exige razão de ordem legal para anular a auto-infração, pois, ao ser lavrado, não atendeu às formalidades legais e que o mesmo não deixa clara a autuação, voto pela sua anulação. O processo está aberto para manifestação dos demais. Voto. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo número 2022, final 5102, auto-infração 41.536. Trata o processo do auto-infração número 41.536, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da resolução número 297/2007 CG. A empresa foi autuada por retardar em 35 minutos o início da viagem no trajeto Goiânia-São Luís de Montes Belos, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. Em consequência, todo o trajeto da viagem no quesito horário ficou totalmente comprometido. Consta dos autos o despacho número 763/2022 para sanear o processo na seguinte forma, abre aspas, onde se lê número da licença, linha em branco, origem Goiânia, destino Volândia, leia-se número da licença, linha 02084000, origem Goiânia, destino São Luís de Montes Belos, fecha aspas. Consta também dos autos 2 bilhetes de passagens, sendo um inerente ao trajeto da viagem Goiânia-São Luís de Montes Belos, com o horário do início da viagem às 11 horas, e um outro que o agente fiscal pede para desconsiderar, referente à viagem da linha Goiânia e Volândia, com horário das 13 horas, que foi equivocadamente incluído nos autos, conforme se vê no relatório circunstanciado. Consta também deste relatório que o atraso da viagem foi objeto de reclamação à fiscalização da GE. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 924/2022, e AR recebida em 14 de nove de 2022. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 757/2022. Em síntese ao relatório. Inicialmente, conheço a da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse validar o auto de infração número 41.536. Acrescente-se a isto que o atraso foi objeto de reclamação dos passageiros da fiscalização da GE. As alegações caracterizadas da defesa somente mencionam dispositivos imprecisos inerentes à Constituição, doutrina e jurisprudência que entende ser aplicado ao caso em exame. Aqui, neste quesito, é importante destacar que a empresa Expresso Maia Limitada, em todos os procedimentos de auto-infração, apresenta sempre o mesmo conteúdo em suas defesas.
não importando a tipificação da infração. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem, e a empresa não contestou tal fato, causando transtornos e desconforto para os passageiros. Quanto ao auto infração número 41.536, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Bom, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.536, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para a manifestação dos demais membros. Vocês estão me ouvindo aí? Alô? Sim, Paulo. Agora sim. Então, ok. Então, por conta do problema técnico que teve e da divergência apresentada entre os dois votos aí, eu solicito, se possível, aí, o pedido de vista, né, para melhor estudar o assunto. Perfeitamente. Os demais membros também estão de acordo. A secretária para consignar que o pedido foi objeto de pedido de vista pelo membro Paulo. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Com a palavra, o relator do processo. Aqui um momento. Então, passo a leitura. Processo de número 2022-00029-0049-56, número do auto 41.530, lavrado em 31/3/2000. Essa data aqui, depois eu confirmo essa data aqui. Dispositivo legal, inciso 4º do artigo 77 da Resolução 105/2017 do Conselho de Gestão. Utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. A defesa é tempestiva, foi protocolada na GR 18/8/2022. Data da notificação 17/8/2022. Faço a leitura do relatório agora. Trata-se de recurso contra o auto de infração 41.530, lavrado em nome da empresa Atenas Turismo, com base no inciso 4 do artigo 77 da Resolução 105/2007, Conselho de Gestão, por utilizar veículo não registrado na GR. Aduzo o despacho 737/2022, que após consulta dos arquivos da Coordenação de Fiscalização, CFT, nos últimos 12 meses, contados a partir de 12/8/2022, constatou a existência de outros processos de auto de infração em nome de Atenas Turismo, na Resolução Normativa 105/2017 do Conselho Regulador, mas por serem de outro grupo, não ficou caracterizada a reincidência genérica específica. Consta do relatório circunstanciado que a empresa Atenas Turismo estava realizando transporte intermunicipal de passageiros no trecho Rio Verde a Goiânia, utilizando o veículo não registrado na Agência Goiana de Regulação, AGR, assim foi autuada na Resolução 105/2017. A autorizatária foi notificada na forma legal, notificação 888/2022, de 15/8/2022, apresentou a defesa 18/8/2022, dentro do prazo de 10 dias úteis a partir da ciência oficial. Em resumo, a defesa alega: cumpre esclarecer que o veículo de placa OVT0G30 encontra devidamente registrado junto ao órgão regulador sob o número 2650, o que se pode verificar facilmente no certificado de registro de veículo juntado em anexo. Tem-se, pois, que completamente infundada tal autuação, por restar demonstrado que a defendente agiu de boa fé e dentro do que determina a resolução da AGR, bem como não infringiu nenhuma norma da resolução normativa 105/17. Anexa à sua defesa o certificado de registro de TI 34004, com data de inspeção 7/3/2022 e data de validade 7/3/2023, referente ao veículo identificado pela placa OVT-OG30. Ao final, requer o cancelamento da multa apresentada no auto de infração, tendo em vista que o veículo autuado se encontra devidamente registrado junto à AGR, conforme se faz provas às documentações em anexo. Em síntese, relatório. Faço a fundamentação e voto.
Nos termos do artigo 32, inciso 5, parágrafo 1º da resolução 297 do Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência e seu representante legal. Sob pena de ser levado em consideração, verifique-se que a defesa atende a esses requisitos de sua admissibilidade, assim conheça a defesa porque presente os requisitos da sua admissibilidade, passando a analisar sua fundamentação. O veículo de placa OVT 0G30, que foi objeto de autuação, está regularmente registrado na GE, conforme o certificado de registro de veículo 34004, com data de expedição 7 de 3 de 2022 e data de validade 7 de 3 de 2023, conforme consta da defesa da autuada. Dessa forma, entendo que o auto de infração 41.530 deve ser anulado em decorrência de que carece de embasamento legal. Dessa forma, entendo que o auto... Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 3.800/2021, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em conformidade com a súmula 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que o tornem ilegais, porque deles não se origina um direito. Que a adoção deste ato, no presente caso, no meu entendimento, se impõe ante o princípio da razoabilidade, que é uma diretriz do senso comum, ou mais exatamente, do bom senso aplicando ao direito. Só quero fazer aqui uma referência que o Gilvan pegou um caso idêntico a esse aqui no erro da tipificação. Então, é sempre bom destacar que cabe à AGE regular, controlar e fiscalizar os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569, do Decreto 9.533, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673/2014, do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Voto. Destarte, considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.530, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe argumentos para desconstituir. Voto pela sua manutenção. Esse entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido a revisão do Conselho Regulador, nos termos do que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 3.569 de 99 e do artigo 34 do Decreto 9.533/2015. Este é o meu voto. O processo está aberto para manifestação dos mais membros. Vou proferir meu voto. Interessado, Atenas Turismo Eireli ME, processo 2022, final 4956. Trata o processo do auto de infração número 41.530, lavrado em nome da empresa Atenas Turismo Eireli ME, com base no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa número 105/2017, CR, por utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. A empresa foi autuada em Goiânia por realizar o transporte de passageiros no trajeto Goiânia-Rio Verde, com veículo não registrado na GR. O veículo de placa OVT 0G30 está corretamente caracterizado pela auto de infração, inclusive com a sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 866/2022, via R, que foi devolvido sem o seu recebimento. A empresa apresentou sua defesa, que entende ser tempestiva, em face de que não é possível identificar nos autos a data em que foi cientificada, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato. As razões de defesa também estão caracterizadas no relatório número 163/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço a defesa porque representa os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a pertinente. O veículo de placa OVT 0G30, que foi objeto de autuação, nos termos do auto de infração número 41.530, está regularmente registrado na GR, conforme o certificado de registro de veículo 34004, anexo à defesa, com data de expedição de 7/3/2022 e data de validade 7/3/2023. Desta forma, entendo que o auto de infração número 41.530 deve ser anulado em decorrência de que carece de embasamento legal. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800, de 2001,
que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceitou que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando em atos e vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei nº 13.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto 9.533, de 2015. Voto. Considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.530, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe prova ou documento para destituí-lo, voto pela sua anulação. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros. Gilvan, deixe-me só fazer uma colocação. Eu tinha visto no seu relatório também, e vejo que o relatório do Paulo também, e agora no seu voto, eu acredito que o decreto 9.533, que estabelece o regulamento da GR, ele é de 2019. 2019. É que, exatamente. Tanto no seu voto, quanto no relatório do Paulo, e no seu Tá relatório 2015. anterior, também está 2015. Mas é 2019, realmente. Eu quero fazer uma ressalva, aproveitando que você falou em relação à data que eu coloquei lá do alto, lá 31/3, é só para ressalvar aí, tal, que é 18/8, né, de 2000, para que eu senti. Inclusive pela numeração, né, dá para entender perfeitamente, realmente, André, é 2019. Você tem toda a razão. Alguém mais quer se manifestar? Em votação, lembrando que existe 2 votos pela anulação do auto de infração. Meu voto é com o relator pela anulação do auto. Membro Ricardo, voto com o relator pela anulação do auto. Membro Dalino, conforme relato e voto do relator. A secretária para consignar que o auto de infração foi anulado por unanimidade de votos. Próximo item da pauta. Item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Ricardo Naves Rosa. É o processo 2022-4930. Trata do processo de auto-infração do processo 2022-0029-004930 do auto-infração 41525, lavrado em nome da empresa Atenas Transporte Limitada, CNPJ 26-079-629-000162, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução 65, por executar serviço de fretamento sem prévia autorização. A empresa foi autuada em Goiânia no dia 11 de agosto de 2022, às 6h41, por colocar em operação na linha Goiânia-Anápolis o veículo de placa IUA 6G13, que está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 856, e a AR recebida 29 de agosto de 2022. Apresentou tempestivamente sua defesa no dia 24 de 8 de 2022, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato. Em sua defesa afirma: inicialmente faz um resumo da autuação e ao final entende que não pode prosperar a aplicação de penalidade. Em sua fundamentação afirma que o agente não apresentou corretamente os dados relacionados ao percurso da viagem. Alega também que a defendente impugna pela produção de prova testemunhal, tendo vista que, pela dinâmica e tramo dos fatos, os passageiros acompanharam o momento da abordagem em apreço, e o depoimento dessas pessoas é imprescindível para que fique provado que o descrito na autuação não condiz com a realidade dos fatos. Requer a possibilidade de ajuntar documentos caso os fatos novos possam ocorrer durante o andamento do processo. Ao final, faz outras considerações e requer o cancelamento da multa do auto de infração 41525. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5º, combinado com o parágrafo único da Resolução 297 de 2007,
A autuada deve juntar à sua defesa, seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende a esses requisitos de sua admissibilidade. Assim a conheço, passando a analisar sua fundamentação. A alegação de que o agente não apresentou corretamente os dados relacionados ao percurso da viagem não tem sustentação legal, pois o auto de infração 41.525 do campo viagem descreve a origem como Anápolis e o destino Goiânia. Quanto à alegação de solicitar a produção de prova testemunhal, a empresa Atenas Transporte Limitada poderia já terá rolado suas testemunhas em sua defesa, fato que não aconteceu. Se caso desejar, poderá solicitar em recurso junto ao Conselho Regulador. Quanto à juntada de novos documentos, segue a mesma ideia de fazer esse recurso junto ao Conselho Regulador, pois todas as provas já deveriam ter sido juntadas nesta defesa. Por fim, a empresa Atenas Transporte Limitada é autorizatária da prestação de serviço de fretamento contínuo e fretamento eventual e turístico e, portanto, conhecedora das normas que regulam estes serviços, sabendo que deveria solicitar as licenças de viagens emitidas pela GR, conforme preconizado nos artigos 28 e 29, e portá-las no veículo conforme o artigo 39, todos da Resolução 105 de 2017. Sendo assim, concluo que as razões justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41.525. Voto. Por isso, considerando que consta nos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a auto de infração 41.525, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Ricardo, eu gostaria de fazer um questionamento. Aonde que ocorreu essa infração? Qual a localização? Aonde foi o local? Deixa eu abrir o auto aqui. Goiânia. Goiânia não quer dizer nada. Tem que ter o endereço, olha. Porque um fala que a linha vem de Anápolis, o outro fala que é de Inhumas, um é para um lado, outro é para o outro. Se ele me der o endereço, é igual se você tomar uma autofração, você tem que saber o endereço, a rua, o local. Só Goiânia, para mim, não diz nada. Quando fala que a linha correta, está lá no terminal de passageiro, está localizado, fez a localização. Oi, Dalino, isso aí é fretamento. Tudo bem, principalmente que tem que ter o endereço da autuação. Se você der uma olhadinha no processo, você vai tirar todas essas dúvidas suas. Eu vou fazer meu voto, o que for possível, você vai ver. Mas eu pedi esclarecimento para o relator. Não, perfeito. O membro Gilvan respondeu, Goiânia. Não, Goiânia não quer dizer nada. Goiânia que não reflete nada. Goiânia tem, a região de Goiânia tem quase 3 milhões de habitantes. Se não tiver identificado o local de autuação, o falta é falho. Não atendeu o que eu perguntei, não, mas vou ficar. Espera, eu estou tentando abrir aqui o auto ainda, não consegui abrir. Não, é Goiânia mesmo. Tá. Porque ele apresentou um contrato falando que ele faz transporte da escola lá de Inhumas. E isso não foi combatido. E o que você perguntou? Só o local? O local está escrito Goiânia. Então, Goiânia tem 1000 bairros. Sim, mas que legislação... Aí eu te volto a pergunta. Que legislação está solicitando da forma que você está... não, mas se ela for identificar, por exemplo, se ele foi autuado aqui na BR-153 é uma coisa, se ele foi autuado lá na GO 070 é outra coisa. É porque na defesa, Ricardo, a defesa descreve o roteiro de forma errônea. Indica isso é outra coisa. O roteiro, porque fala que não atacou a defesa, que está dizendo aí. Não, o Idalino está questionando outra coisa. O local e o local de atuação. O que você está descrevendo aí é o itinerário, né? Não, porque ele apresentou um documento falando que ele está trazendo de Inhumas e não de Anápolis. Ele apresentou, trouxe provas, trouxe um contrato de prestação de serviço de aluno, ele trouxe provas, ele trouxe documentos, sim. Nós temos, desculpe, nós não, a maioria tem a mania de achar que fiscal é o dono da verdade. Não, mas espera aqui, calma, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que você me perguntou, aonde que foi o auto de infração? A localização da Goiânia. Não está explicado. Isso é um ponto. Aí você está fazendo uma outra alegação agora. Não, é porque ele apresentou uma alegação que não é, ele transporta de Inhumas. Se tivesse o lugar da autuação, eu dirimia minha dúvida.
Ele transporta de Inhumas? O Idalino? Para familiar a cidade de Inhumas a Goiânia. Você permite eu fazer o meu voto? Aí talvez tirar as dúvidas de vocês. Perfeito? Aí talvez vai dar um esclarecimento. Não esclarece, não, tenho certeza que eu já olhei o processo e aí não tem o local da autuação. Essa fiscalização é medíocre. Eu vou proferir o meu voto. Processo número 2022, final 4930, interessado Atenas Turismo Eireli ME. Prato processo do auto de infração número 41.525, lavrado em nome da empresa Atenas Turismo Eireli ME, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2007, TR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A empresa foi autuada em Goiânia por executar o serviço de fretamento sem autorização no trajeto Anápolis-Goiânia. O veículo de placa IUAR 6G13 está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com a sua foto. A empresa foi notificação número 856/2022, por AR, cujo documento foi devolvido sem constar o seu recebimento. A empresa apresentou sua defesa, que entendo ser tempestiva, em face de que não é possível identificar nos autos a data em que foi cientificada, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 162/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativas apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.525, pois o percurso da viagem está corretamente caracterizado no auto de infração, ou seja, Anápolis-Goiânia. A alegação de que prestava o serviço de fretamento no trajeto Inhumas-Goiânia, mesmo que admitida, também não daria sustentação legal para anular o auto de infração. A empresa foi autuada em Goiânia no dia 11/8/2022, quinta-feira, às 6h45, e os horários mencionados no contrato anexado de defesa são os seguintes, abre aspas, de segunda a sexta-feira, ida e volta, no horário das 16h30, com retorno às 23 horas. Acrescente-se a isto que, para a execução do serviço de fretamento em qualquer de suas modalidades, é necessária a devida autorização da GR. A empresa, na condição de autorizatária, tem a obrigação de conhecer o regulamento e se submeter às regras que o regem, o transporte rodoviário internacional de passageiros e, no caso, o serviço de fretamento. Quanto ao auto de infração número 41.525, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta dos autos e que não existe razão legal para anular o auto de infração número 41.525, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros. Eu acho que o voto do Gilvan ficou muito claro, né? Mesmo que o argumento em Inhumas, Goiânia, o horário é de segunda a sexta, ele volta às 16h30. Colocou em votação? Como é que é? A outra questão também é que ele tinha que estar portando a licença, né, de viagem. Exato. Ele tinha que portar a licença de viagem, não apresentou nada disso. Ele não foi autuado por não portar, ele não foi autuado por isso. Não, eu estou falando em relação às evidências. Não é questão. Se ele tivesse sido autuado por não portar, eu me calava. Mas se ele tivesse apresentado que ele estava prestando ele tem que provar que ele não está prestando aquele serviço. E que tá, não, olha só, peraí, Idalino. Ele estava dizendo que estava fazendo nenhumas. E não apresentou nem a licença de viagem? Nenhuma. Se ele não tem, ele vai apresentar? Agora, só que, peraí,
Ele não tem. Agora, você não pode falar que ele está fazendo uma coisa e está fazendo outra, não. É isso que eu estou dizendo. Se ele me coloca lá, foi autuado na entrada de Goiânia, lá no terminal Papelagem, eu estou sabendo que ele está vindo de umas. Se ele traz a autuação, que ele está lá no Flamboyant, eu estou sabendo que ele está vindo de Anápolis. É isso. Então, a identificação do auto-infração é falha. Ela é muito falha. Falha é sem sombra de dúvida. Colocar localização Goiânia é porque tem um vício nos auto-infrações. Não vou explicar o porquê. É um pouquinho. Mas o agente... Por favor. Ok. Tem um vício nos auto-fração da GR, porque ela fez o auto-fração pensando só em transporte regular. Porque transporte regular só paga em terminais. Aí é terminal de Goiânia, terminal de Anápolis, e não botou endereço. E aí o uso do cachimbo entorta a boca. Para o fretamento, esse auto não presta. Tinha que ser outro auto, com outras indenizações, com outras solicitações, com outros pedidos. E para usar o mesmo documento, porque a fiscalização é falha, eu vou repetir mais uma vez, é medíocre, porque não tem crescimento, não desenvolve, fica aí pastando da mesma coisa, da mesma forma mesmo, durante muito tempo, usa isso e esse mecanismo. Aí nós temos documentos falhos, é só isso. Fretamento tem que ter o endereço claro, igual o seu carro. Se você for autuar pelo Detran, se não tiver o endereço claro lá, a rua tal, o endereço tal, a quadra tal, tá falho. Qual é o dispositivo que fala isso, Dali? Vai lá, pega o seu endereço, você não mostra até a quadra que você foi autuado. Qual é o dispositivo da GR? Não estou dizendo... Da legislação de transporte intermunicipal, qual é o dispositivo da sustentação que você está dizendo? Está lá, pedir localização. Não tem que ter localização do auto-fração? Não é cidade. Localização não é cidade. A localização da GR não é Goiânia. Avenida Goiás, 305, centro. É desse jeito. Agora... Desculpa, mas é muita puxar a sardinha para a GR, é muito atender... Oi, Dalino, mas se você... Tá bom, eu já tenho meu voto, Não, mas peraí, agora eu vou me defender. Eu vou defender a minha argumentação. Se você, em um momento, você aceita como suficiente, se fala assim, localização... Você interpreta como tem que ter a rua, o número e tudo mais. Aí, é o mínimo. Espera aí, eu tô falando. Aí, quando diz assim, que o itinerário pode ser identificado com o número da linha ou a descrição, você não aceita. Então, lógico que não, exatamente, tem que ser detalhizado, não pode ser generalizado igual vocês querem, não. Tem que ser detalhizado, exatamente. Tem que ter a localização, tem que ter o número. A legislação é específica, ela fala um ou o outro. Se tem um dos dois, ela atende a legislação. Ô, Ricardo, eu acho que é o seguinte, você está trazendo uma coisa, eu tenho essa visão que é o seguinte, falar Goiânia para mim é porque utilizam documentos inadequados para o auto-fração. Em vez de fazer uma formatação diferenciada, não. E mesmo assim, quando colocasse lá Goiânia, tinha que botar no TRP de Goiânia. Mas você está dizendo isso e isso não... Então, por exemplo, então eu vou te falar a verdade. Goiânia tem 2 TRP, tem Goiânia e tem um Dergo. Tem que saber qual foi, não pode ser só Goiânia, eu só estou dizendo assim, de forma generalista. O serviço de fretamento... Eu já tenho meu voto. É proibido o serviço de fretamento utilizar terminal, ponto de parada. Ele tem que sair de ponto a ponto. Alguém mais quer se manifestar? Eu quero manifestar. Eu concordo com o Idalino quando ele diz aí que esse modelo de auto, ele não se adequa ao modelo, à modalidade de fretamento. Talvez poderia ter um auto específico, né, para um fretamento ou outro intermunicipal, ou outros tantos que haja necessidade de ser. Então, ok, era isso que eu queria... mas uma para mim, o ponto principal... Porque o fretamento faz sentido ter a rua, o número, né? Já no intermunicipal, passa saber. Gilvan, tem linha que sai do terminal de passageiro de Goiânia, para no terminal do DEG e segue viagem. Tem, que eu sei que tem. Então, para 2 vezes em Goiânia. Não, isso é linha Isso é transporte regular, Idalino. Não, é regular. Isso aqui é fretamento. Não, eu estou explicando que você disse que não tem. Sai de um ponto ao outro. Não, eu estou falando fretamento. Não, fretamento eu estou discutindo isso agora. É por causa que eu falei, só para dar um paralelo, uma sincronia. Tá bom? Isso aqui é fretamento. Eu não estou dizendo que não seja. O que é pior tem que ser mais detalhado ainda. É isso que eu quero dizer, mais detalhado ainda. Só para mas eu tenho meu voto já. Eu já tenho meu voto.
Só para finalizar... Para mim, o ponto central aqui é o seguinte: a alegação de que a prestação de serviço de fretamento na Getúlio Minas Goiânia, mesmo que admitida, também não daria sustentação para anular a auto-infração. A empresa foi autuada em Goiânia no dia 11/8/2021, quinta-feira, às 6h41 da manhã. E os horários mencionados no contrato anexado à defesa são os seguintes: abre aspas, de segunda a sexta-feira, ida e volta, das 16h30, com retornos em 3 horas. Então, isso aí, no meu entendimento, não dá sustentação, mesmo que fosse admitir isso, para anular a auto-infração. Só para fazer uma conclusão do que eu estou alegando, é o seguinte: eu acho que tem momentos que se confundem o seguinte. Posso até concordar que o modelo de auto-infração poderia estar mais específico, ter mais detalhes, ser mais claro. Só que não é isso que está sendo julgado, né? Eu acho que isso tem que ser corrigido pelo Conselho Regulador, em outros momentos, né? Agora, é igual a questão do itinerário, né? Poderia deixar mais claro para colocar o número da linha, porque eu já vi que pode causar uma certa confusão em alguns momentos, mas ele atende. Então, eu acho que não pode confundir as duas coisas. Votação? Gilvan, estamos em votação? Em votação. Eu voto de acordo com o voto do relator, consignado no relatório 162. O relator Ricardo. Lembre, Dalino, tendo em vista que o auto-infração, a meu ver, é totalmente falho, porque não traz a localização exata da autuação, visto que é um fretamento, então ele não pode generalizar que é Goiânia, tá? Dessa forma, por erro e porque o auto-infração está eivado de vício pela sua anulação. E tem mais uma coisa: uma vez eivado de vício, não precisa nem de defesa. Ele tem que cair por si só, ex officio. Não precisa nem de defesa, na minha visão. Todo documento falho e mal feito, ele cai por si só, ex officio, pela anulação do auto-infração. Andréia, o meu voto é pela manutenção do auto de infração 41.525, de acordo com o que está exposto no relatório 162. Secretário, para consignar que o auto foi mantido por maioria de votos, com o voto contrário do membro Dalino. Próximo item da pauta. Item 7, encerramento. Alguém quer fazer alguma consideração? Não, aquele primeiro voto que eu proferi não ficou comprometido, não? Ele saiu aí no chat, né? Saiu do chat. Está consignado. Então, um bom fim de semana a todos, com muita saúde, muita paz e uma pronta recuperação pelo Idalino, né? Eu agradeço. Hoje eu gostaria de deixar bem consignado que todo voto de fretamento meu, a partir dessa data, se não tiver o endereço da localização exata, eu votarei pela sua anulação, porque ele está evaso de vício. Deixar bem claro, eu não quero saber quem que vai ser autuado e quem é autuante, o fiscal. Se não colocar a localização, para mim está falho. E muito obrigado e bom final de semana a todos. Um abraço a todos. Vou assinar a ata e a lista de... Já assinei. Obrigado. Obrigada, Gilvan. Obrigada, Terezinha. E desculpa aí pelo transtorno inicial, viu, gente? Não vai acontecer mais.